Clarice Beaufort sempre soube que seu papel como juíza-chefe do Tribunal Estadual de Apelações seria difícil. Esta posição prestigiosa e exigente exigia não só um rigor intelectual inabalável, mas também uma rara força de caráter para navegar pelas reviravoltas de um sistema judicial onde a injustiça persistia, muitas vezes escondida sob o verniz de aparente imparcialidade. Mas naquela manhã, ao passar pelas portas do Palais de Justice, ela não esperava que o maior teste da sua carreira viesse dentro desta instituição. Ela nunca esperou ser confrontada com um ato tão flagrante de humilhação e discriminação por parte de um dos seus. Foi um dia normal, aparentemente. O sol brilhava sobre o majestoso edifício, as suas colunas de mármore branco erguendo-se como testemunhas silenciosas da história judicial do país. Clarice sentiu-se, como sempre, ligada a este lugar que simbolizava a justiça, embora muitas vezes desviado do seu verdadeiro objetivo. Seu olhar vagou pelo prédio, seus pensamentos perdidos por um momento na grandeza da missão que ele carregava. Uma missão que ela conhecia muito bem, marcada pelos constantes desafios do racismo, da misoginia e do preconceito. Clarice, vestida com seu elegante vestido preto, caminhou com passo determinado em direção à entrada. Seu rosto exibia uma serenidade resultado de décadas de trabalho duro e sacrifício. Ela havia conquistado esse papel. Cada decisão que tomou, cada palavra que proferiu no tribunal foi o resultado de anos de perseverança face a um sistema que nem sempre foi favorável às mulheres negras, muito menos às mulheres negras em posições de autoridade. Mas ela aprendeu a construir uma concha impenetrável, a transformar a dor e o isolamento no motor de determinação. Ao se aproximar da entrada, um segurança, o agente Dupont, de repente parou na sua frente. O agente Dupont era um homem de 40 e poucos anos, olhar severo e queixo tenso, frequentemente visto nos corredores do tribunal por seu rigor e disciplina. Mas esta manhã ele parecia diferente. Ele parecia nervoso, quase agitado. Ele bloqueou o caminho dela sem qualquer explicação, um olhar autoritário no rosto. Com licença, senhora, disse ele com uma voz fria, mas cheia de arrogância contida. Vou ter que pedir que você pare. Seu veículo parece suspeito e você não tem permissão para entrar sem verificar. Clarice, embora surpresa com a abordagem, manteve a calma. Ela estava acostumada à vigilância excessiva em círculos poderosos. Senhor, você está enganado, respondeu ela, com a voz calma, mas firme, uma autoridade silenciosa que não deixava espaço para dúvidas. Sou o juiz-chefe do Tribunal Estadual de Apelações. Não há nada de suspeito em meu veículo e tenho o direito de entrar neste prédio. Você me deixou passar. Murmúrios começaram a ser ouvidos ao redor deles. Advogados, escriturários e testemunhas, que presenciavam o absurdo da situação, reuniram-se. Clarice sentiu os olhares nela, alguns cheios de ceticismo, outros de curiosidade. Todos sabiam que ela estava numa posição de grande responsabilidade, mas não foi isso que viram. O que viram foi uma mulher negra, vestida com uma toga de juíza, enfrentando humilhação pública num lugar que ela deveria governar. O agente Dupont, porém, não se contentou em deixá-la passar. Ele balançou a cabeça com desdém. Estou pedindo que pare, senhora. Você não pode entrar sem uma verificação de identidade. Existem procedimentos. É a regra, ele disse bruscamente. Clarice observou seu interlocutor com um olhar frio e impassível. Não foi a primeira vez que ela enfrentou preconceito, mas foi a primeira vez que ele foi tão aberto e violento em um lugar que deveria ser dedicado à justiça. Sua mente começou a funcionar. Ela sabia que o agente Dupont não estava agindo sozinho, mas que estava jogando um jogo que ela conhecia muito bem, o da prisão domiciliar social. A ideia de que pessoas como ela, apesar dos seus cargos e sucessos, ainda tinham que provar a sua legitimidade para ocupar espaços reservados às elites. Estou lhe dizendo que você está me deixando entrar, repetiu Clarice, com a voz agora mais firme, mas ainda sem se levantar. Você entrará em contato com seu superior imediatamente, pois estou em condições de suspendê-lo por esta negligência. Os murmúrios se intensificaram ao redor deles. Clarice sabia que aquela situação estava se tornando um espetáculo, um momento onde a injustiça se materializava diante dos olhos de todos. O agente Dupont, porém, parecia cada vez mais agitado, com o rosto vermelho de raiva reprimida. Ele então apontou o dedo acusador para ela, um gesto cheio de desprezo. Vocês, os juízes negros, acham que podem fazer qualquer coisa, disse ele,
com palavras carregadas de ódio. Você é apenas uma mulherzinha fingindo ser uma autoridade. Eu lhe digo que você não passará. A multidão ao seu redor pareceu congelar por um momento, chocada com a violência verbal do policial. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros, mais ousados, pegavam seus celulares para filmar o incidente. Clarice, por sua vez, não se deixou desestabilizar. Ela aprendeu a administrar esses momentos de humilhação, essas tentativas de diminuir sua dignidade em público. Em resposta, ela pegou o telefone e ligou imediatamente para seu aliado, o procurador-geral Antônio Delacroix. Um homem que ela conhecia não era apenas competente, mas também profundamente empenhado em combater a injustiça em todas as suas formas. Antônio, é Clarice, disse ela com uma voz calma, mas tingida de uma raiva que não estava acostumada a deixar transparecer. Estou preso na entrada do tribunal. Este policial se recusa a me deixar entrar porque meu veículo é suspeito e me trata de forma humilhante. Vou precisar da sua ajuda agora. Em poucos minutos, Antônio chegou, furioso e com as feições marcadas pela raiva. Ele se dirigiu diretamente ao agente Dupont, que, visivelmente preso, começou a recuar sob o peso da intervenção de seu superior. Agente Dupont, disse Antônio friamente, você não apenas violou as regras de procedimento, mas também violou a lei ao humilhar um juiz em exercício. Você deixará Clarice entrar imediatamente. O agente Dupont, inquieto, hesitou por muito tempo. Ele sabia que sua posição era insustentável, mas sua arrogância não o deixaria ir. Ele deu um passo para trás, mas antes de voltar ao seu posto, lançou a Clarice um último olhar desdenhoso, um olhar carregado de ameaça. Ainda não acabou, disse ele em voz baixa, quase ameaçadora. Você verá. Clarice não reage. Ela entrou no tribunal sob o olhar de desaprovação de alguns de seus colegas, que observaram a cena com um misto de descrença e constrangimento. Mas o que eles não sabiam é que Clarice estava longe de parar por aí. Este não foi o fim do incidente, foi o início de uma longa batalha para defender a dignidade, a justiça e a integridade da sua posição. Poucos dias depois do incidente, as consequências foram muito maiores do que Clarice previra. As redes sociais enlouqueceram sob a influência do vídeo viral. Alguns a defenderam, admirando sua calma e dignidade diante da humilhação, mas outros, cegos por preconceitos teimosos, defenderam o agente Dupont. Os comentários continuaram chegando, às vezes odiosos, às vezes cheios de solidariedade. Mas o que mais impressionou Clarice foi a extensão do debate que este incidente provocou sobre questões de racismo e discriminação em instituições que deveriam ser bastiões da justiça e da imparcialidade. Clarice não deixou que os ataques a desestabilizassem. Pelo contrário, ela decidiu falar publicamente. A conferência de imprensa que organizou não se limitou a uma simples recapitulação dos acontecimentos do dia. Transformou-se num discurso comovente sobre o racismo sistêmico, um fenômeno que ela sabia ser muito mais insidioso e difundido do que o ataque pessoal que sofreu. Ela falou sobre a sua experiência como mulher negra numa instituição cujo papel era fazer justiça e como as minorias eram frequentemente tratadas como inferiores, mesmo por aqueles que deveriam protegê-las. Não estou aqui apenas por mim, disse ela com voz calma, mas firme. Estou aqui por todas as mulheres negras, por todas aquelas que, todos os dias, em silêncio, sofrem esta humilhação silenciosa. Seu discurso marcou uma virada. Formou-se imediatamente um grande movimento de solidariedade. Advogados, defensores dos direitos civis, cidadãos comuns, mas também figuras públicas, reuniram-se para apoiar Clarice e denunciar a discriminação institucional. O procurador-geral Antônio Delacroix, seu aliado de longa data, comprometeu-se publicamente a apoiar Clarice nos seus esforços para garantir que a justiça fosse feita. Foi lançada uma investigação interna para examinar a conduta do agente Dupont, e o Ministério do Interior foi forçado a examinar seriamente a questão do abuso de poder dentro da polícia. A reviravolta dos acontecimentos foi chocante. Ao final da investigação, foi revelado que Dupont tinha um longo histórico de comportamento abusivo. Várias queixas foram apresentadas contra ele ao longo dos anos, mas nenhuma ação disciplinar foi tomada. A verdade veio à tona e, embora a comunidade não tenha ficado surpresa, ainda assim sentiu a raiva e a injustiça acumuladas ao longo de anos de impunidade. Clarice, porém, não está feliz com a descoberta. Quando foi informada da demissão de Dupont e dos procedimentos legais que se seguiriam, ela pensou um pouco antes de falar.
Não é uma vitória, disse ela calmamente. O que seria uma verdadeira vitória é uma mudança radical nas nossas instituições, uma transformação profunda na forma como tratamos cada indivíduo, independentemente do seu estatuto ou cor da pele. A justiça não é apenas uma questão de punição, mas de prevenção. É aí que reside a verdadeira reforma. Esta posição marcou um ponto de inflexão na sociedade, porque o incidente Clarice colocou em evidência uma realidade ignorada por muitos. A das mulheres negras que, pela cor da sua pele, foram sistematicamente invisibilizadas ou maltratadas por estruturas supostamente equitativas. Mas o impacto real deste caso fez-se sentir nas reformas que se seguiram. O caso Dupont desencadeou uma série de reformas na polícia e no sistema judicial. As autoridades implementaram formação obrigatória sobre preconceito racial para guardas de segurança e agentes policiais. Parecia necessária uma mudança de mentalidade, mas para além da formação, era também necessário rever práticas estruturais e comportamentos institucionais. O sistema judicial começou a tomar medidas concretas para diversificar as suas equipas, particularmente em posições-chave que, até então, eram largamente dominadas por perfis uniformes, muitas vezes brancos e das mesmas origens. Clarice, por sua vez, continuou a exercer as suas funções com o mesmo profissionalismo. O incidente, embora tenha mudado sua vida para sempre, não a distraiu de seu dever. Ela sabia que o que acabará de fazer não mudaria o mundo instantaneamente, mas plantou uma semente. Uma semente que, esperava ela, um dia germinaria nas mentalidades, nas práticas e no coração de cada instituição pública. Ela não só defendeu a sua própria dignidade, mas a de todas as pessoas discriminadas, invisíveis e marginalizadas. Através da sua coragem, ela abriu o caminho para a mudança que ela esperava que acontecesse através de ações reais e duradouras, e não apenas de palavras bonitas.